estarmos aqui e terminando esse dia servindo, adorando, buscando ao Senhor nosso Deus. Nós vamos aproveitar os minutos que temos para fazer uma reflexão da palavra de Deus. Para tanto, quero convidá-los que abram a sua Bíblia no livro do profeta Isaías, capítulo 37. Nós vamos ler os 7 primeiros versículos. Vamos fazer uma leitura responsiva. Eu vou ler o primeiro e todos os demais irmãos estarão lendo o verso seguinte, monitorado pelo pastor Aparecido. Quero aproveitar também o momento para cumprimentar os nossos irmãos e amigos que estão recebendo esta mensagem através da internet. É a sua Igreja Evangélica Assembleia de Deus, Ministério do Belém, setor de Atibaia, seu culto de oração, ensino da Palavra de Deus. E você é muito bem-vindo em nossas páginas. Certamente Deus tem uma palavra para o teu coração. Se você gosta de anotar, o tema da nossa reflexão hoje é confiando em Deus ante os desafios. Para tanto, estaremos lendo capítulo 37 do livro do profeta Isaías, os 7 primeiros versículos, que diz assim a palavra de Deus. E aconteceu que, tendo ouvido isso, o rei Ezequias rasgou as suas vestes e se cobriu de saco de pano grosseiro e entrou na casa do Senhor. E o rei enviou a Eliaquim, o mordomo, e a Sebna, o escrivão, e aos anciãos dos sacerdotes, cobertos de sacos de pano grosseiro, a Isaías, filho de Amós, o profeta. E disseram-lhe: assim diz Ezequias, este dia é dia de angústia e de vitupérios e de blasfêmia, porque chegados são os filhos ao parto, e força não há para os dar à luz. Porventura, o Senhor teu Deus terá ouvido as palavras de Rabsaque, a quem enviou o rei da Síria, seu amo, para afrontar o Deus vivo e para vituperar com as palavras que o Senhor teu Deus tem ouvido, que faz oração pelo resto que ficou. E os servos do rei Ezequias vieram a Isaías. E Isaías lhes disse: assim direis a vosso amo, assim diz o Senhor, não temas à vista das palavras que ouviste, com as quais os servos do rei da Síria de mim blasfemaram. Eis que eu porei neles um espírito, e ele ouvirá um rumor, e voltará para a sua terra, e falo-ei cair morto a espada na sua terra. Amém. Glória a Deus. Mas vamos, só para completar o sentido do texto, vamos ler ainda os versos 36 a 38. Então saiu o anjo do Senhor e feriu o arraial dos assírios, e 185.000. E quando se levantaram pela manhã cedo, eis que tudo eram corpos mortos. Assim Senaqueribe, rei da Síria, se retirou, e se foi, e voltou, e ficou em Nínive. E sucedeu que, estando ele prostrado na casa de Nisrodes, seu Deus, Adrameleque e Sarezer, seus filhos, o feriram a espada. E eles fugiram para a terra de Aracate. Esar-Edom, seus filhos, reinou em seu lugar. Amém. Glória a Deus. Podeis ocupar o vosso assento. Aleluia.
Meus irmãos, os versículos que nós lemos, eles estão dentro de um contexto em que o povo de Deus, o povo de Israel, estava sendo afrontado de maneira muito forte pelos assírios e, por sinal, eram um povo também forte de guerra e que estavam dominando as nações naqueles dias. E o rei da Síria mandou um mensageiro, que é esse Rabsaque, que fala aqui o texto sagrado, para afrontar Ezequias, o rei de Israel, e de uma maneira muito assuntosa, porque eles não mandaram uma mensagem velada, mas enquanto o povo de Israel estava trabalhando, eles chegaram lá, dizendo, desafiando e mostrando a forma com que eles haviam dominado outros povos. E aquilo ali foi realmente uma afronta. O povo de Israel até pediu, eles até pediram para que eles falassem de uma outra maneira, falassem de uma outra linguagem, que não afrontasse ou que não atingisse o povo de Israel. Mas ele disse, não, nós vamos falar na língua de vocês mesmos. Isso mostra o que nós vemos aqui, o quanto o inimigo das nossas almas, ele é atrevido para, de alguma forma, tentar roubar a nossa fé, roubar a nossa segurança, tirar a nossa confiança no Deus a quem nós servimos. Glória a Deus. E assim como ele agiu naqueles dias, o inimigo é o mesmo, ele continua agindo nos dias que nós vivemos. Quantas vezes você está servindo a Deus, está cooperando na obra do Senhor, surgem problemas, surgem desafios, surgem dificuldades para as quais pessoalmente você não tem domínio, pessoalmente você não tem capacidade nem condição de solucionar. Tudo que o inimigo faz usando esse meio é para tentar roubar a nossa fé, a nossa confiança no Deus a quem nós servimos. Nós não vamos ler muitos textos aqui, porque o tempo não nos permite, mas você pode ler o capítulo 36 e o 37. Nós vamos ver nesses dois capítulos, resumindo isso que nós estamos falando, Senaqueribe se levantando, o rei da Síria, Senaqueribe se levantando, mandando mensageiros, desafiando assintosamente o povo de Israel. E o capítulo 37, que foi esses versículos que nós lemos, fala exatamente quando o resumo desses desafios, dessas notícias, chegaram até o rei Ezequias. E o rei Ezequias, então, se expressou dessa forma. Quando ele viu aquele desafio, ele rasga suas vestes, veste de roupas grosseiras e entra na casa do Senhor. Esse é o primeiro ponto que eu gostaria de destacar. Quando os desafios vêm, aleluia, muitos às vezes não alcançam vitória, porque diante dos desafios, eles acabam se afastando do Senhor. E o lugar de nós alcançarmos vitória é na casa do Senhor, é nos pés do Senhor, aleluia, porque é Ele quem nos faz vencedores, aleluia. Quando Ezequias ouviu isso, protestou, vestiu-se de roupa grosseira e tal, mas foi para a casa do Senhor, entrou na casa do Senhor, aleluia. E lá da casa do Senhor ele mandou então mensageiros para o profeta Isaías. Irmãos, observe bem qual foi a forma
com que ele falou, com que ele mandou a mensagem. É o que nos diz aqui o verso de número 3. E disseram-lhe, isso os mensageiros falando para Isaías o profeta, este é dia de angústia e dia de vitupério e de blasfêmia. Aleluia. Então, esse era o estado de espírito, de ânimo com que o rei Ezequias estava tomado. Aleluia. Ele diz, olha, o dia de hoje é um dia de angústia. Ele estava angustiado pelas mensagens, aleluia, porque o emissário de Senaqueribe, ele mandou mensagem afrontando, dizendo, não pense vocês que o Deus de vocês vai livrar vocês das mãos do rei de Senaqueribe. É melhor vocês já baixarem as armas, vocês já se entregarem, porque o inimigo, por isso que eu digo, o inimigo é muito atrevido. No atrevimento do inimigo, ele quer colocar na mente que não tem alternativa, não tem saída. É melhor se entregar naquilo que ele quer com que você se entregue. É melhor vocês se entregarem porque, olha, outros reis tentaram e não conseguiram. Outros reis se levantaram e foram derrotados. Aleluia. Ele usou até palavras de baixa, palavras sintosas, dizendo que até eles poderiam até fazer eles comerem até mesmo excremento, comer fezes. Como é atrevido o inimigo das nossas almas. Então, quando Ezequias mandou o mensageiro a Isaías, disse, olha, nós estamos realmente angustiados. É um dia de angústia. E aí, é uma outra expressão muito importante, porque existem momentos que nós, seres humanos, ficamos realmente angustiados. Aleluia. E Ezequias estava angustiado. Hoje é dia de angústia, nós estamos angustiados. Também é dia de vitupério e dia de blasfêmia. Por que ele falou que é dia de vitupério e dia de blasfêmia? Pela forma com que eles foram humilhados diante do mensageiro do Senaqueribe, rei da Síria. Então nós estamos humilhados. Então é um dia de vitupério. Mas é também um dia de blasfêmia, porque eles falaram contra o nosso Deus. Aleluia. Eles disseram que blasfemaram que o nosso Deus não tem condições de fazer-nos vencedor. Então é um dia de vitupério, mas é também um dia de blasfêmia. Aleluia. O inimigo, quando eu disse que ele é realmente atrevido, quantas vezes ele usa de expressão, às vezes mostra até exemplos de vitórias que ele alcançou em outras condições, para dizer que realmente ele está no domínio de todas as coisas. Mas eu sempre digo, nos momentos mais difíceis, que Deus continua no controle de todas as coisas. Aleluia. Se alguma coisa Deus permite que o inimigo faça, é permissão de Deus, mas Deus não perdeu o controle. Aleluia, Ele continua no controle de todas as coisas. Glória ao nome do Senhor. Aleluia. Mas Ezequias estava realmente nesse estado de ânimo, angústia, vitupério e de blasfêmia. E ele usa essa expressão, porque é chegada, os filhos são chegados ao parto, é chegada a hora do parto, e não há força para os dar à luz. Então ele usou assim essa linguagem figurada, dizendo, é como uma mulher que está na hora do parto, mas não tem força suficiente para dar à luz, para que o seu filho saia do seu ventre. Aleluia. Então é uma situação, ele usou uma expressão dizendo, é uma coisa que nós não temos controle, não temos força suficiente para enfrentar esse momento de angústia, de vitupério, de blasfêmia, aleluia, que o rei da Síria tem colocado diante de nós. Ele fez uma pergunta para Isaías, porventura, teu Deus
terá ouvido as palavras de Rabsaque, a quem enviou o rei da Síria, seu amo, para afrontar o Deus vivo, aleluia, e para vituperar com as palavras que o Senhor teu Deus tem ouvido. Faz oração pelo resto que ficou. Aleluia. Então essa expressão de Ezequias, ele estava dizendo, será que Deus teria mudado? Será que Deus teria dado força, teria dado condições para Rabsaque, ou para o Senaqueribe, através de Rabsaque, colocar essa tamanha afronta diante do povo de Deus? Aleluia. Será que Deus teria dado ouvido? Aleluia. Às vezes a luta é tão grande que nós não entendemos o momento, a luta que estamos passando. Eu sempre digo que nós não devemos querer entender. Aleluia. Nós não devemos ter a pretensão de querer entender Deus. O que nós devemos é sim confiar inteiramente em Deus. Aleluia. Deus, Ele é digno de toda a confiança. Glória ao nome do Senhor. Aleluia. Não precisa entender os caminhos para os quais ou pelos quais Deus tem traçado na nossa vida. Aleluia. Nós não devemos procurar entender. Aleluia. Mas Deus é digno de total, plena e total confiança. Glória ao nome do Senhor. Aleluia. Porventura, o Senhor teu Deus terá ouvido as palavras de Rabsaque. Aleluia. Essa expressão de Ezequias, quando ele diz, porventura o Senhor teu Deus, o Deus de Isaías era também o Deus de Ezequias. Mas naquele momento ele estava tão abalado, que ele disse, olha, será que Isaías, o teu Deus, teria dado ouvido a Rabsaque? Aleluia. Será que o teu Deus tenha permitido que isso acontecesse? Que ele pudesse afrontar o Deus vivo? Aleluia. Em outras palavras, ele está dizendo, olha, a minha fé já está abalada. Eu já estou abalado. Aleluia. Mas será que teria sido isso que aconteceu? E ele termina dizendo, mas faze oração. Aleluia. Glória ao nome do Senhor. Faze oração pelo resto que ficou. Felizmente, o que nós vamos ver aqui nesse episódio, felizmente Isaías não deixou-se abalar. Glória ao nome do Senhor. Isaías não deixou-se abalar. Isso nos mostra uma expressão ou uma verdade que a palavra de Deus nos revela. Aleluia. E são as palavras que o próprio Senhor Jesus também disse quando ele estava deixando aqui este mundo. Ele disse que as portas do inferno não prevalecerão contra a minha igreja. Aleluia, glória ao nome do Senhor. Quando Elias estava naquele momento difícil, aleluia, que ele disse, só sobrou eu, tira a minha vida, porque querem tirar a minha vida também. O Senhor Deus disse, você está enganado, ainda tem 7.000 joelhos que não se dobraram. Aleluia, glória ao nome do Senhor. Não se assuste, aleluia, talvez com o pano de fundo que você esteja vendo, com a forma com que o inimigo tem afrontado, tem se levantado para afrontar você, a tua fé. Aleluia, Deus continua no controle de todas as coisas. Glória ao nome do Senhor, aleluia, Ele é o Deus fiel, Ele é o Deus verdadeiro, é o Deus que não falha, é o Deus que não muda, é o Deus que tem um compromisso com a sua igreja.
Aleluia. Por isso que o Senhor Jesus disse: as portas do inferno não prevalecerão contra a minha igreja. Glória ao nome do Senhor. Aleluia. Até que o Senhor Jesus volte, a sua igreja continuará firme aqui na face da terra, e Ele vai continuar sustentando com a sua mão forte, com a sua mão poderosa. Glória ao nome do Senhor. Aleluia. Glória ao nome do Senhor. Aleluia. Ezequias havia se abalado, aleluia, mas Deus preservara Isaías. Oh, aleluia, glória ao nome do Senhor, aleluia. E quando chegou essa mensagem para Isaías, então Isaías mandou a resposta, aleluia. Isaías lhe disse: assim direis ao vosso amo, assim diz o Senhor. Aleluia. Glória ao nome do Senhor, aleluia. Assim direis ao vosso amo, assim diz o Senhor. O que Isaías está dizendo? Olha, Deus continua no controle, Ele tem uma mensagem para te dar. Aleluia, Ele tem uma mensagem para o teu coração, que vai confortar a tua alma, confortar o teu coração. Aleluia, assim diz o Senhor. Aleluia. Qual foi a mensagem? Não temas, à vista das palavras que ouviste, com as quais o servo do rei da Síria de mim tem blasfemado. Aleluia. Em outras palavras, o que o Senhor Deus estava usando Isaías para dizer é o seguinte: não fique assustado com a manifestação, com as palavras, aleluia, que o inimigo vai dizer por aí, afrontas que ele vai lançar sobre você por aí. Deus continue no controle de todas as coisas. Assim direis ao vosso amo: não temais, à vista das palavras que ouvistes, com que o servo do rei da Síria tem blasfemado. Aleluia. Que ele está dizendo, são palavras fortes, mas não passam de blasfêmia, não são verdade. Aleluia. No inimigo não há verdade, ele é o pai da mentira. A verdade está com o Senhor nosso Deus. E qual é a verdade que o Senhor Deus nos deu? Foi quando Jesus disse: eis que eu estarei convosco todos os dias, até a consumação do século. Aleluia. E num momento o Senhor Deus se afasta de nós. Aleluia, ele continua: eis que eu estarei convosco todos os dias, até a consumação do século, até que tudo termine, eu estarei convosco. Glória ao nome do Senhor, aleluia. E aí vem a mensagem, o Senhor dizendo: eis que eu porei, aleluia, glória ao nome do Senhor, um espírito, aleluia, eis que eu porei nele um espírito, e ele ouvirá um rumor, e voltará para sua terra, e faloei cair morto a espada. Aleluia, glória ao nome do Senhor. O Senhor Deus está dizendo: olha, eu nem preciso fazer muita coisa. Aleluia, eu nem preciso fazer muita coisa. Eu vou pôr um temor, aleluia, e eles vão ser derrotados. E mais ainda, o rei Senaqueribe, o rei da Síria, que está se dizendo tão forte, está galarteando, batendo no peito, dizendo que ele é o tal, eu vou tirar a vida dele. Glória ao nome do Senhor, aleluia. E foi o que aconteceu, aleluia. Diz o texto sagrado que Deus fez com que num dia só 185.000 soldados morressem, sem que Ezequias pegasse na espada, nem o povo de Israel pegasse na espada. Aleluia, glória ao nome do Senhor, aleluia, porque o nosso Deus, Ele está no controle de todas as coisas, Ele tem poder para fazer todas as coisas. Quando Senaqueribe tomou notícia do que havia acontecido, diz o texto sagrado, os últimos versículos que nós lemos, que ele se levantou e foi lá para o templo do seu Deus. Aleluia. É o que diz aqui o verso de número 38, diz assim:
E sucedeu que, estando ele prostrado na casa de Nisrode, seu Deus, aleluia, ele foi lá para a casa do seu Deus, e estava prostrado lá diante do seu Deus, aleluia. Aconteceu o inverso do que ele falava. Ele dizia que derrotaria o povo de Israel. Quem estava derrotado era ele. O seu exército estava morto, destruído por Deus, aleluia. Então ele foi para o templo do seu Deus, e lá ele estava prostrado diante do seu Deus, e os seus 2 filhos entraram lá e mataram ele à espada, aleluia. Olha só, aquilo que ele dizia: não pense, aleluia, que o Deus de Ezequias vai defender vocês, aleluia, não, aleluia. Senaqueribe é quem está com força, com poder para fazer todas as coisas, aleluia. E Deus usa Isaías dizer: isso é blasfêmia, não tema, porque Deus continua sendo o mesmo, Deus forte, poderoso, dominador sobre todas as coisas. O poder está nas mãos dele, glória ao nome do Senhor, aleluia. E ele blasfemou, seu exército foi dizimado, e ele também perdeu a sua vida, mesmo instante estando diante do seu Deus, porque o seu Deus é um Deus de letra minúscula, mas o Deus verdadeiro é o Deus que nós servimos, é o Deus que está conosco aqui esta noite, aleluia, glória ao nome do Senhor. Então você não deve temer, não deve, aleluia, estar apavorado diante dos desafios que o inimigo tem levantado, mas confia no Senhor. O rei Ezequias, quando recebeu todos aqueles desafios, ele foi para a casa do Senhor. E lá da casa do Senhor, ele mandou mensageiro ao profeta do Senhor. E ali ele alcançou vitória. Você quer ter vitória? Venha para a casa do Senhor. Entregue tudo nas mãos do Senhor. Aleluia. E confia nele. E você vai ter a vitória. Porque o nosso Deus, ele é mais do que vencedor. Amém. Que Deus nos abençoe, que Deus nos guarde, que o Espírito Santo possa continuar falando forte, poderosamente em nossos corações. Se você foi abençoado com a mensagem desta noite, divida essa bênção com outras pessoas. Mande um link, mande um compartilhamento, recomende as nossas páginas, AD Belém Atibaia, YouTube, Facebook, Instagram, e assim você estará sendo instrumento nas mãos de Deus para ganhar vidas para o reino do Senhor nosso Deus. Que Deus nos abençoe, que Deus nos guarde, até uma próxima oportunidade, se Deus assim nos permitir. Amém.